Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui no nosso curso, agora a gente vai fazer nessa aula a configuração do RSpec no projeto. Porém, antes, o que acontece? Esse projeto meu aqui, eu vou rodar ele primeiro para mostrar. Rails S. O que acontece? Eu adicionei uma gem chamada Bullet. E ela serve para indicar se está rodando queries N+1, né? Onde tem muita repetição de queries onde não precisava. E ele mostra aqui em cima, aqui tem esses milissegundos aqui, quanto que tá. Isso aqui é dessa gem. Porém, por um acaso, eu não sei, enfim, em qual momento do curso que isso ocorreu, ele adicionou em dois lugares, no ambiente de desenvolvimento e no ambiente de testes. Só que a gente não vai precisar disso para o ambiente de teste. Então eu vou fazer essa configuração aqui, que está em Config Environments Test. Então se olhar aqui, ó, ele tem essa configuração que é do Bullet. Então eu vou remover esse código. Então pode ser que você não tenha isso, enfim, então é só descartar essa informação, mas eu vou tirar aqui para quem está fazendo o teste em cima do Blogstrap, porque senão vai ocorrer erro. E aí o que a gente vai começar a fazer aqui nesse projeto? Deixa eu abrir um outro terminal. Eu vou criar aqui branches do Git para caso amanhã vocês queiram partir de um certo ponto no curso, vocês já vão partir desse local. Git add ponto git commit -m remove config gem bullet em teste. Então já foi, deixa eu ver aqui, git status. Tá, então eu vou gerar agora. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um branch, que seria o branch inicial para quem está seguindo esse curso. E amanhã, para quem não tem esse projeto, já poderia fazer o clone especificamente desse branch para poder continuar no curso. E também ele fica de referência caso amanhã precise voltar para fazer um teste, enfim. Vamos lá. Git branch, eu vou colocar -d RSpec-01-início. Tá, git checkout -b RSpec-01-início. O que eu estou fazendo aqui? O checkout -b, ele já cria o branch e já vai para ele. Então, por enquanto, aqui eu estou no branch main, que é o principal, que está mostrando aqui. E dessa forma aqui ele já vai criar e já vai para esse branch. Então aqui a gente já mudou para esse novo branch. E aqui eu vou subir agora lá para o GitHub esse branch para ficar como referência. Git push -u origin RSpec-01-início. Então pronto, ele já subiu lá para o GitHub, vamos dar uma olhada. Vou atualizar minha página. Então agora ele já tem esse branch aqui. Só para a gente confirmar, quando entra dentro dele, em Config, Environments, Test. Então não tem aquela informação do Bullet aqui. Diferentemente de desenvolvimento que tem. Então tá tudo certo. Então esse aqui é o nosso inicial. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar agora, né? Eu vou git checkout main. Agora eu vou criar um branch especificamente dessa aula aqui. Então é git checkout -b RSpec. Aqui eu vou chamar de 03 porque é o número desse vídeo. Configuração
configura o RSpec. Configura RSpec, acho que tá bom esse nome aqui, que é o que a gente vai fazer nessa aula. Então pronto, agora a gente vai trabalhar em cima desse branch. Então vamos em frente. Eu tenho um blog que eu criei há um tempo atrás. Na verdade, ele foi criado em 2021. Vai fazer já quase 2 anos. E aqui é como se fosse um guia para quem precisa e para mim também, quando eu vou fazer teste em algum projeto. Então aqui eu estou colocando tudo que eu instalo, só que para esse curso especificamente, eu acho que não é legal eu já ir rodando um monte de comandos sem mostrar qual é a real necessidade. Então o que a gente vai fazer nesse curso aqui é para a gente ter um entendimento do porquê as coisas são adicionadas no projeto. Então, quando a gente instala o Ruby on Rails, a gente instala também uma gen chamada Bundler, que a gente pode fazer o comando bundle install, né? Ou apenas bundle para ele baixar as dependências. E ele tem também alguns comandos que a gente pode dar para rodar para poder instalar gens do jeito que a gente quer. Então, um deles aqui é o bundle add a RSpec Rails, que é a gen que a gente vai colocar agora. E a gente vai colocar -g ele vai colocar essa gem no grupo de desenvolvimento e também no grupo de teste. Então, vou rodar esse comando aqui. Então vai ser bundle add, eu já tenho ele aqui, ó. Bundle add respec-reis -g development e test. Então quando eu rodar, ele já vai trazer especificamente essas gens aqui pra gente, que na verdade são as dependências que são necessárias, mas eu já tinha rodado aqui antes, então eu já tenho o RSpec aqui na minha máquina. E aí o que acontece? Deixa eu dar uma olhada aqui no Gemfile. O Gemfile, o meu aqui ele está um pouco bagunçado, vamos dizer assim, porque eu fui instalando e não fui muito ligando para como deveria estar, não. Eu vou então ordenar todas essas gens aqui. E o que é importante desse comando que eu rodei é que ele já vai trazer na versão certa que é compatível com o Rails que eu tenho instalado. Por que eu gosto de rodar esse comando? Por exemplo, quando a gente entra aqui no site do RSpec, no GitHub, RSpec Rails, a gente vê aqui na documentação, ele já está falando, ó, o RSpec 6 é para o Rails 6.1, o RSpec 5 é para o Rails 5.2 até o 6. alguma coisa. Só que se eu já pegar aqui, né, como ele fala para instalar e colocar o 6, vamos dar um exemplo que a gente está com o Rails 5. Então já não vai ser compatível. Então quando eu rodo o bundle add e o nome da gen, ele já vai trazer a gen compatível. Então é por isso que eu prefiro rodar esse comando e aí depois eu vou aqui no meu Gemfile e acerto da maneira que eu preciso. Então nesse caso específico aqui, o que eu vou fazer? Vou dar uma arrumada aqui para vocês entenderem o motivo. Então o RSpec Rails ele vai rodar nos grupos de desenvolvimento e de teste. Aqui em cima eu já tenho um grupo chamado de desenvolvimento e teste. Então o que eu vou fazer na verdade é remover essa menção aqui. Eu vou copiar, já vou apagar essa linha aqui que eu não vou precisar dela. Aqui eu dupliquei. Então apaguei a linha e vou colar ela aqui em cima, exatamente onde eu preciso. Então o que eu quero dizer aqui? Que o RSpec Rails vai ser instalado tanto em desenvolvimento quanto em teste. E aqui eu vou dar uma organizada nessas gens aqui para ficar um pouquinho melhor. Então pessoal, aqui eu fiz uma organização do jeito que eu gosto. Primeiro eu coloco o Ruby, depois a gen Rails e aqui as minhas gens em ordem alfabética. E aí depois os grupos, desenvolvimento, teste e
como tem desenvolvimento e teste, eu deixo aqui no final. Então, dessa forma, o RSpec Rails caiu aqui embaixo. Então, ele já está aqui instalado no nosso projeto. E aí, o que é importante a gente saber? Sempre, vocês têm que saber que a gente tem que olhar a documentação da Gen no GitHub. Então, o que a documentação está dizendo para nós? Primeiro, esse passo aqui que é importante, né? Que é instalar, e a gente já fez isso. E aí, depois você vai rodar o comando bundle install. Só que quando a gente roda o bundle add, ele já faz o install dessa gem para nós. E o outro passo seria a gente rodar o RSpec install. Vamos fazer isso aqui agora? Então vamos lá. Então, ó, RSpec G de generate. Aí a gente já pode rodar o comando Rails generate RSpec install. Então eu tô fazendo errado aqui, ó. Rails generate RSpec install. Eu acho que não tem mais nada depois. Isso aí. Então vamos lá. E aqui ele gerou alguns arquivos pra gente. Então aqui acho que é interessante a gente dar uma olhadinha neles. Que ele instalou? Então ele instalou um arquivo chamado RSpec aqui na raiz, .rspec, né, que ele está fazendo aqui um import do arquivo spec helper. Ele criou a pasta spec também, então ele está adicionando, né, a cada vez que vou rodar ele vai olhar também para o arquivo spec helper, que é o que está aqui. Adicionou o arquivo Rails helper também e aí, consequentemente colocou esses dois arquivos aqui dentro da pasta spec. E aí, em cima disso, tá tudo certo aqui então, que ele colocou. E eu acho que é legal a gente fazer um teste para a gente ver se deu certo aqui, né? E aí o que acontece? Como nesse projeto a gente vai usar o RSpec ao invés do mini teste, a pasta teste, que é a pasta padrão de testes do Ruby on Rails, eu vou apagar essa pasta. Então aqui eu vou apagar, porque eu não vou precisar dela. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou rodar um comando aqui, porque no nosso projeto a gente tem nos models, né? Eu tenho alguns arquivos aqui. Então, o article, por exemplo, eu tenho algumas validações. Não é agora que a gente vai fazer isso, mas eu quero fazer ver se a instalação foi feita corretamente, né? Rodando. Então, eu vou rodar em cima desse article aqui. O RSpec ele traz para nós também geradores para poder facilitar a criação de arquivos, por exemplo, de teste. Então, se a gente der uma olhada aqui na documentação, a gente vai ver que ele tem lá Rails generate RSpec, aí você coloca qual é o model e o nome dele. Isso aqui é um gerador que já vai trazer para nós esse arquivo. Então, vamos lá. Rails generate RSpec, no caso vai ser um model de article. E aí simplesmente o que ele fez? Ele adicionou um arquivo aqui para nós dentro da pasta spec, models e article underscore spec.rb. E aqui ele já traz uma informação lá que está pendente, né, para a gente adicionar algum teste. E aí, se a gente abrir o terminal e rodar o comando para rodar os testes, o que vai acontecer? Ele vai mostrar que está pendente, né? E quais são as falhas que foram encontradas. Então, está dizendo aqui, ó, não foi ainda implementado. Então, tem um exemplo, nenhuma falha, mas tem um pendente. E aí, vamos fazer algo bem simples aqui. Vou fazer um teste. O teste a gente faz dessa forma, faz um it, né, para a gente poder descrever o que vai ser feito aqui. Validação inicial. Então aqui é como se a gente estivesse fazendo uma função, né? Então a gente tem para poder escrever um it no início e aí um do, porque vai vir informações aqui dentro.
E aqui eu vou fazer um expect 1.equal, né, a 1. Vamos rodar para depois explicar o que é isso que eu acabei de escrever. RSpec. Ele está dizendo aqui, na verdade tá errado aqui, ó, to equal. Vamos rodar de novo, RSpec. Deixa eu limpar aqui, senão vai ficar RSpec. O que ele fez aqui, ó? Então rodou um exemplo, e aí ele rodou com sucesso e não deu falha nenhuma. E aí a gente vai entrar mais no detalhe mais à frente, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou esperando que o 1 seja igual a 1. Então aqui ele vai rodar com sucesso. Eu vou fazer mais um outro aqui, vou duplicar. Eu fiz duas validações, uma validação inicial e uma validação que vai dar erro. RSpec. E aí olha que legal. Ele rodou aqui. E aí ele mostrou um ponto. Então esse ponto aqui verde, ele está dizendo que rodou um com sucesso e colocou um F que rodou um com falha. Então deixa eu até para exemplificar bem o que eu vou fazer, o que eu vou mostrar para vocês. Vamos fazer isso aqui, ó. Então esse vai ser com sucesso, esse vai com falha, esse sucesso e esse último também com sucesso. Vou rodar de novo. Então olha só, ele trouxe então sucesso, falha, sucesso, sucesso. E aí ele vai estar falando nas falhas, né? O que aconteceu? Ele estava esperando 2 e ele obteve 1. É o que acontece aqui, né? Então ele estava esperando que 1 seja igual a 1, então que o que tem aqui seja igual ao que está aqui. Então o que está aqui nessa primeira parte, ele estava esperando então que fosse 2, que é o que está aqui, mas ele obteve 1. E aí ele deu essa falha. E aí ele mostra especificamente no arquivo que está, em qual linha que está. Então quando a gente clica aqui, ele já vai cair aqui direto. E aí o que acontece? Eu quis mostrar isso porque rodando dessa forma aqui, eu acho que fica um pouco... não fica tão claro. Eu prefiro que quando for rodar localmente, eu quero ter uma descrição maior do que está acontecendo aqui. Então, lá no blog aqui, eu coloquei também essa informação. Então, eu vou dar uma modificada no arquivo .rspec para formatar ele de uma outra forma, para que mostre o que está acontecendo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, ó, eu vou aqui no arquivo .rspec, -- format, acho que é documentation. Vou salvar. E agora vamos rodar de novo, tá? Para a gente ver o que mudou. RSpec. Então, se a gente for olhar aqui agora, olha só que interessante, né? Eu rodei o comando, aí ele já está mostrando, ó, validação inicial, que é o que a gente tinha escrito aqui. Validação que vai dar erro, então ele já mostra em vermelho. E as outras duas que rodaram com sucesso. Então, dessa forma aqui, configurando para rodar no formato de documentation, né, que é de documentação, ele vai mostrar aqui para nós um histórico, que aí, no meu caso, eu acho bacana para eu poder bater o olho aqui, porque quando a gente vai rodar vários testes, vai ficar uma coisa um pouquinho confusa. Apesar dele dar os erros aqui embaixo, mas eu prefiro que seja assim. Então, ele mostra dessa forma aqui para nós. E então, para eu mostrar aqui para vocês, aqui lá no artigo que eu criei, um exemplo foi esse, olha lá, ele fez uma validação, e aí ele mostra desta forma aqui, que fica bem mais claro
do que ficar apenas esses pontinhos aqui, tá ok? Então, voltando aqui para a gente agora finalizar essa aula, git status vai mostrar tudo que eu tenho aqui. Então eu apaguei a pasta de teste, adicionei aqui, modifiquei e adicionei coisas novas. Então, ó, git add ponto, git commit -m, aqui adiciona spec Rails e configurações iniciais. Pronto. Git push origin, o nome do branch. Então tá ótimo, ó. Vamos confirmar aqui no GitHub. Então agora eu tenho o branch 01 início e o branch final dessa aula aqui, que é o 03, porque esse vídeo, o número dele é 03, configura RSpec. Então, pessoal, isso aqui é a configuração inicial que a gente fez do nosso projeto e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.